Rei João sem terra, anota aí e aguarda 3 segundinhos, porque antes de falar do Rei João sem terra e de falar um pouco mais sobre conselhos escolares, nós temos que ir lá atrás, naquilo que é considerado o marco, né, dos conselhos. O imperador Dario I, 480 anos antes de Cristo aproximadamente, foi o primeiro a instituir os famosos conselhos. Como o Império Persa era muito grande, tinha muitas terras, e em cada lugar daqueles distante tinha lá um representante do império. E, logicamente, para saber, para ter um controle de tudo isso, o imperador Dario, ele criou por decreto conselhos que seriam criados nessas terras distantes, mas que não respondia ao responsável pela terra, ao nobre, respondia direto ao imperador. Então, por aí já dá para a gente ver a importância dos conselhos, né? E nós estamos falando tudo isso para chegar no conselho escolar. Pessoal, é importante que nós, políticos de um outro universo, né, nós sejamos pessoas que compreendam a razão das coisas, né? É muito importante que quem está à frente, né, ou participa de uma plenária, hoje dentro de um conselho escolar, consiga perceber que isso não brotou do nada, isso tem história, né? Queria eu que todos os nossos políticos investigassem primeiro a história, a evolução das coisas, antes de se candidatarem. Contudo, tudo bem, a gente sabe que isso nunca vai acontecer aqui no nosso país. Mas eu diria que nada impede que um político, mesmo depois que tenha já assumido o cargo, vai lá, pega os livrinhos, vamos ler, vamos entender, vamos compreender, porque só tem um jeito de ser criativo, é ter ideias prévias. Se as pessoas não têm ideias prévias, não têm ideias antigas, dificilmente ela vai inovar alguma coisa. E aí acaba às vezes sendo um fiasco certas gestões que a gente vê por aí, né? Então a gente não pode nem ser infantil demais e nem ser desprovido de conhecimento, porque é em cima disso que as boas e grandes ideias brotam. E nós, que somos conselheiros desse político, desse outro universo, vamos fazer uma liçãozinha de casa que já vai ficar registrado para aquele conselheiro de qualquer parte do Brasil que quiser se inteirar um pouquinho mais sobre o que é ser um conselheiro. Ele vai assistir esse vídeo, né? Ele vai assistir esse vídeo, vai se inteirar e nós vamos ter muito sucesso em 2025. Mas vamos lá, Rei João sem terra, mais ou menos 1200 por aí, né? Pouco antes, esse Rei João sem terra, na verdade, ele era filho do rei Henrique II. Eram 4 filhos, ele era o quarto, ele não tinha como ser rei um dia. Então o pai privilegiou os outros 3 filhos, doando terra e deixando herança e coisa e tal. Mas para o João sem terra, o rei não deixou nada. Só que as coisas vão acontecendo. Quando o rei morreu, o Ricardo assumiu. Ricardo Coração de Leão. Ricardo Coração de Leão assumiu. Não vou entrar nos detalhes históricos totais, vamos pegar só o que nos interessa. Mais à frente ele faleceu e os outros irmãos já tinham morrido. E aí, o que aconteceu? O rei João sem terra passou a ser o rei, passou a reinar na Inglaterra. E, logicamente, não era muito de estudo, não sabia muitas coisas, fez um péssimo reinado, atacou quem não devia atacar, teve muito gasto em brigas com a França, aquela questão de imposto. Dizem até que ele era tão, aceitava tanto a ideia de que ele realmente era soberano, representante de Deus na terra, que ele chegava, o fulano tem uma terra ali, todos não, né? Terra boa, coisa e tal. Ele confiscava a terra.
E aí, quando questionava o porquê que ele estava fazendo aquilo, né, aquele abuso, né, abuso de poder, quando ele confiscava uma, confiscava outra, ele dizia que não era dele. Ele não tinha terra, ele era um rei João sem terra. Tudo aquilo que ele estava confiscando era para servir a coroa, que por coincidência estava na cabeça dele, mas que ele não era dono dessas terras que ele se apropriava. Bom, esse era o rei João sem terra. Obviamente muitas coisas aconteceram, guerra vai, guerra vem, o rei João sem terra, sem apoio, até que num momento de uma crise, onde a Inglaterra ia ter que entrar em guerra mais uma vez e tudo, então vieram os nobres, os barões. E os barões, vendo o desgaste da Inglaterra, a perda de dinheiro, má administração, tudo isso, eles se prontificaram a ajudá-lo, desde que ele assinasse, o rei João sem terra, uma carta, aonde nesta carta ele admitia que as decisões administrativas, né, aquela questão de conquistar uma terra, conquistar outra, tudo aquilo dali agora passaria a ser executado, mas primeiro passando por essa espécie de conselho, que eram aqueles barões. Então, aquele conselho passou a mandar na Inglaterra. Mas isso ficou só no papel para o rei João sem terra conseguir o que ele queria. Mas lá nesse documento que o rei João sem terra acabou assinando, e que recebeu o nome de Carta Magna significando aqui uma Constituição, primeira Constituição inglesa, primeira Constituição historicamente oficializada, não é? Bom, com isso aí, também dentro desta carta já tinha um pequeno embrião, porque como ele era muito despótico, tomava as coisas, mandava prender e coisa e tal, também tinha lá alguma coisa protegendo o cidadão. Ou seja, a partir dali, o cidadão já não podia mais ser preso sem ter sido julgado. Olha que interessante. Não quer dizer que já era um habeas corpus, mas já tinha ali também o embrião que mais tarde foi ser considerado habeas corpus, e até Brasil, na Constituição de 1891, né, também adotou habeas corpus no Brasil. Feito isso, me parece que ficou claro que surgiu então a primeira Carta Magna, né? Tá bom. Mas com essa Carta Magna, o que eu quero chamar a atenção é que tinha aquele grupo de barões. Não era ainda assim um parlamento. Por quê? Porque o rei ignorava, e aí tinha briga, tinha discussões, e a Inglaterra foi. A Carta Magna existia. Ela era aprimorada muito pouco, mas era sempre melhoradinha e coisa e tal. E foi passando. Aí nós vamos chegar em 1689. 1689 são 100 anos antes da Revolução Francesa. E aí nós vamos falar na famosa Revolução Gloriosa. E a famosa Revolução Gloriosa, ela está atrelada ao Bill of Rights. Olha que nomes fantásticos para uns conselheiros, né? Os políticos do outro lado do universo, saber, né? Porque os demais, a maioria, não tem conhecimento disso que eu estou falando agora. Contudo, nós vamos em frente, porque a gente tem que se preparar, porque 2025 nossos conselhos precisarão estar alinhados, precisarão estar antenados, fortalecidos, porque nós vamos ter novas gestões, então uma hora boa de começar tudo, né, da melhor maneira possível. Vamos lá. Bom, então, o parlamento, que basicamente foi criado lá com aqueles barões, ele não era muito respeitado, etc., mas foi se fortalecendo aos poucos, né? Até que chegou no período, rei Guilherme,
E aí esse Guilherme queria voltar ao absolutismo total, declarado, né? E aí foi passando tempo, mas aí esse parlamento conseguiu tirar ele do trono, e depois que tirou ele do trono, aí também precisava agora fortalecer o parlamento. Então quem iria assumir, né? E aí esse parlamento teve uma fantástica ideia de fazer um acordo com esse rei Guilherme, né? Que o rei Guilherme ia assumir, é católico, tinha um monte de coisa lá e o pessoal não queria católicos, eles queriam anglicanos, então eles fizeram um pacto. Pegou a filha do rei Guilherme, que era casada com um francês, Orange, e falou: por que a gente não faz isso? Porque o parlamento já tinha mandado matar o rei anterior, né? E aí ia acabar matando esse rei Guilherme também. Então o rei Guilherme entendeu que ele tinha que entregar os pontos e a sua filha passou a ser a Maria II e o rei, né, passou a ser o Orange. E aí, com esses dois reinando, para que eles realmente pudessem reinar, aí foi feita então uma documentação chamada Bill of Rights, e essa documentação lá estava dizendo basicamente que o rei reina, mas não governa. Ele vai tratar de assuntos tais, 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 mas quem vai decidir tudo que envolve o país será o parlamento. Pronto, dali para frente, aquilo que a gente pode entender como um certo conselho, não deixa de ser, porque é um lugar onde as decisões são tomadas coletivamente. Isso é que embasa os conselhos. Decisão tomada coletivamente por uma instituição, um órgão legalmente pronto para o exercício dessa atividade. Ok? Bom, Bill of Rights, e aí foi indo, foi indo. Agora, é lógico que quando esta revolução foi chamada de Revolução Gloriosa, foi por quê? Porque houve uma das grandes mudanças que permanece até hoje, sem o pessoal pegar em arma. Bem diferente da França, né? A França tinha o clero, tinha a monarquia, que eram os nobres, e tinha um terceiro estado, que eram os demais. Aqueles demais, o povo, dizem que naquela época eles gastavam 90% do que eles ganhavam para comprar pão. Então por aí não preciso falar mais nada. E então, no meio de toda essa calamidade, surgiu uma revolução chamada Revolução Francesa, 1789, que também trouxe muita mudança a nível mundial. Pessoal, o que aconteceu é que, a partir dali, os direitos que não eram respeitados, porque os nobres e o clero exploravam essa sociedade. E a partir da Revolução para frente, começou-se a também incorporar, né, direitos da comunidade, direitos que tinham que respeitar aquilo que era humano. O que vai desembocar mais na frente com essa onda, né, de conscientização da importância da comunidade, vai desembocar também nos direitos humanos. Então isso é fundamental a gente entender. A gente saber que um conselho escolar, ele não está ali assim para ser algo só figurativo, algo perdido, que veio ninguém sabe de onde. Não. A gente tem que entender que um conselho, mesmo um conselho escolar, ele tem uma função básica, fundamental para aquela comunidade. Mas como é que foi surgir o nosso conselho escolar dentro dessa linha de construção, né? Aí a gente tem que falar um pouquinho também dos federalistas lá nos Estados Unidos, que eram um país confederado. Aí a gente vai pensar, pô, confederado ou federado? Não, eles eram confederados. E teve muita guerra para passar a ser um Estado federalista, um Estado federal, né? Bom,
além de ter um Estado federal ou um Estado confederal, nós temos também um Estado unitário. Um Estado unitário, vamos imaginar aí uma China, onde tem um governo e esse governo não dá nenhuma autonomia. E vamos entender autonomia como uma parcela de poder. Isso significa autonomia, uma parcela de poder. Aquela parcela de poder não existe no Estado unitário. Então, a China, por exemplo, é um Estado unitário. Quando o Brasil tinha a coroa, né, tinha o imperador, também era um Estado unitário, porque tudo estava centralizado dentro da coroa ali, né? Então, isso é muito importante. Mas depois veio a independência do Brasil, coisa e tal, que ocorreu de maneira diferente dos Estados Unidos. Estados Unidos, estados eram confederados, e confederados significa algo muito importante, que nós deveríamos, todos nós brasileiros, conselheiros e não conselheiros, compreender isto. Nosso país, ele é federalista, ele não é confederalista, ele é federal. E por ele ser federal, significa que esse poder, ele não é totalmente centralizado naquilo que é federal. Não, existe autonomia, ou seja, os estados têm autonomia, os municípios têm autonomia, o Distrito Federal tem autonomia. Porém, essa autonomia, que parece ser tudo, ela não dá a esses entes a soberania. Quem tem a soberania é justamente o governo federal. Este é soberano. Olhem só que coisa interessante. Por que nos Estados Unidos houve uma guerra terrível para que eles alcançassem esse nível, sendo que eles eram confederados? E ser confederado significa o quê? Ser confederado significa que se nós, brasileiros, fôssemos uma república confederada, significa que cada estado teria total autonomia e soberania. Ou seja, cada estado poderia ter a sua própria força armada, né? Cada estado poderia, se quisesse, falar assim, ó, não faço mais parte da confederação, vou sair e vou levar o meu país junto, fazer nosso país independente. Era só declarar, vou fazer e está feito, né? Então, essa coisa assim de movimento de um estado ou outro dentro do nosso sistema republicano, que é federalista, né? Dentro desse esquema, é o absurdo do absurdo do absurdo, alguém pensar em falar assim, não, nós vamos tornar o Estado tal independente, coisa e tal. Isso é gente que não tem noção do que é a história. Não tem noção em relação ao direito. Então, fala-se besteira. Mas, para a gente que é para os conselheiros que eu estou falando, né? São os meus colegas. Então, para nós, é importante a gente ter essa ideia. Quando a gente fala que as escolas têm autonomia, elas têm autonomia, mas elas não são soberanas. Até aí tudo bem, fácil de entender. Assim como o próprio município tem autonomia, né? Mas ele não é soberano. Ou seja, um município jamais vai representar o Brasil em algum tipo de conferência e por aí vai. Quem é que vai representar o nosso Estado brasileiro? É presidente da República e coisas equivalentes, né, que vai estar lá. Isso para a gente entender que aquilo que é federal, quando vem, é para ser seguido por todos, né? Um Estado brasileiro, um Estado do Brasil, por exemplo, né, Minas Gerais ou São Paulo, ou qualquer um lugar, não pode, qualquer outro Estado, não pode declarar guerra a outro Estado. Não pode declarar guerra a outro país. Então a gente começa a ver que aí sim é isto que faz a gente ser federado, república federativa. Então, república federativa,
os estados e os municípios apenas têm autonomia. Mas essa autonomia é uma fatia muito grande do poder, né? Essa fatia de poder permite agir com certa independência em praticamente tudo, salvo determinadas coisas que ferem, né, a sua autonomia, que quer ir além. Daí entra a Constituição. Ou seja, nenhum estado, nenhum município pode ferir a Constituição. E esta Constituição, lembrando lá do imperador Dario, esta Constituição, de alguma forma, ela prevê a construção dos conselhos. Olhem que coisa fantástica! O imperador Dario precisava de um conselho que se remetesse a ele. Até aí está tudo bem. E nós também temos o conselho escolar. Não vou falar do Conselho Municipal de Educação hoje para não misturar. Mas o nosso conselho escolar, ele foi instituído a partir da Constituição Federal. Se veio a partir da Constituição Federal, significa que não tem como alguém dizer assim, algum município dizer assim, eu não quero mais conselho aqui dentro das escolas, ou então eu não quero mais que tenha Conselho Municipal de Educação, aqui no nosso município nós vamos fazer tudo, nós vamos renegar isso aí. Até pode fazer isso, mas vai ficar subordinado ao Estado. Então, para não ficar subordinado ao Estado, todo município ele se obriga até mesmo para poder receber determinadas verbas, né? Fundeb, por exemplo, se o município não tem conselho escolar, não tem conselho municipal de educação, não tem conselho chamado Fundeb, não tem conselho da merenda nem nada, ele deixa de receber verba. Significa então que o município ele tem autonomia, mas ele não é soberano. E o nosso conselho escolar? Dentro da escola, ele é o órgão máximo. Sim. E sendo o órgão máximo e tendo as funções deliberativa, normativa, né, fiscalizadora, mobilizadora, pessoal, nós temos que exercer essas funções. Porque se a gente for ver o que originou de fato, eu falei agora do aspecto histórico, não é? Do aspecto histórico, como que a gente chegou. Mas foi justamente a necessidade, o que fez os conselhos se firmarem, é a necessidade do controle social, que interessa ao que é federal. Por isso que verbas que vêm do governo federal, nós temos toda a autonomia para verificar se a verba do governo federal que veio para a nossa escola vai ser liberada ou não vai ser liberada. Quando vai ser, como que a gente pode fazer isso? Direto com o governo federal, direto, porque está dentro das atribuições dos conselhos. E o conselho tem essa função de controle social. Então agora a gente está compreendendo a importância e também compreendendo a grandiosidade do conselho no sentido de qualquer coisa que os mandatários, por algum grau de incompetência, queira fazer, né, das políticas públicas algo que não se efetive em função da avaliação, da submissão ao conselho, esse Estado, esse município, esse mandatário está dando uma de soberano, o que não é soberano para esse fim em relação aos conselhos. Então, é muito interessante a gente desenvolver um bom trabalho, fazer esse 2025 ser um ano diferente de todos os outros, onde os nossos conselhos escolares estarão firmes, conscientes, né, capazes de saber exercer as suas devidas funções. Por quê? Porque é a única maneira que nós temos de melhorar a educação no nosso país. Porque, fora isso,
a educação está na mão dos políticos e dos empresários. Quanto pior for a educação, quanto mais baixa for a aprendizagem, mais empresários lucram, ofertando isso, ofertando aquilo, coisa e tal, e o governo, o executivo, venha, assimila, e lá vai dinheiro, faz mais isso, lá vai dinheiro, e fica nesse ganha-ganha, enquanto isso a gente nem sequer percebe, nem os pais, nem os alunos e nem a comunidade, que nós estamos num período de, como se fosse da baixa idade média, né? Escuridão total. Por quê? Porque a nossa capacidade de desenvolver a aprendizagem está zerada e não está acontecendo a aprendizagem. Seria muito, mas muito bom que os conselhos assumissem uma das suas atribuições, que parece algo mirabolante na cabeça de outras pessoas, mas que não é. Conselhos têm obrigação de proceder testes, verificação de aprendizagem, independente de governo federal fazer, quer fazer, faça para os interesses do próprio governo, ok? Federal, o estadual, o interesse do governo estadual, né? Mas nós, municipais, temos que fazer nosso interesse. Então é a partir daí que a gente tem que se esmerar. A gente precisa ter em torno de 10 conselheiros, mas a gente precisa ter 50, 100 participantes da comunidade nas discussões, né? Podendo dar um pitaco, podendo trazer uma ideia nova, etc. E também contribuir, porque se a gente quer um conselho forte, as pessoas da comunidade especializada nisso ou naquilo podem muito bem contribuir com a nossa presidência, que também são pessoas voluntárias e não têm os devidos recursos que deveria ter, o que por sinal já é uma falha municipal. Querem que haja conselhos, mas o pessoal não dá a estrutura que o conselho tem que ter, nem o de educação e nem o escolar. Isso é uma falha. Porém, se a gente adotar a ideia de, compreendendo a importância do conselho, podermos estar lá nas reuniões do conselho, maravilha, né? Aquilo que eu sei que eu posso ajudar, eu ajudo o presidente. Precisa fazer um ofício? Eu faço o ofício, entrego o ofício, o presidente vai, em pouco tempo ele consegue avaliar, ajustar aqui, coisa e tal, e encaminhar, né? Nós vamos discutir um assunto assim, assado. Às vezes o presidente ou a presidente pode não entender muito daquilo dali, não tem problema, tem gente na comunidade que entende, e a discussão vai acontecer e coisa e tal. E como tudo vai ser feito sempre num coletivo ali, junto, o presidente, ao final das contas, quando ele for assinar, ele está compreendendo muito bem o que ele está fazendo. Então, isto é muito importante. Então, nós falamos lá do imperador Dario, do rei João Sem Terra, falamos da Magna Carta, Bill of Rights, né? Falamos o que é a diferença entre federal e confederal e um Estado unitário, né? Nós temos que saber que nosso Brasil, ele é federalista, é uma república federalista, então o que os estados têm é autonomia, não tem soberania. O município tem autonomia, não é soberania. E os conselhos, eles atuam e, em conformidade com a legislação, ele tem a liberdade de se reportar direto ao governo federal. Por quê? Porque o conselho, ele é também de controle social. Como é que vai ter controle social se a gente não tem conexão entre o lugar que manda a verba e nós que estamos no lugar que recebe a verba? Então isso já é subtendido, ok? Então, pessoal, vou encerrar. Fico muito feliz e muito honrado em estar levantando essa bandeira, pensando em 2025. Que 2025, esse vídeo, os meus e-books, eles possam servir de capacitação para fortalecimento dos conselhos escolares.
Os e-books estão lá na plataforma esperando as pessoas que quiserem se aprofundar. Ultimamente eu estou indicando o número 7, que é onde eu desenvolvi uma linguagem muito apropriada, né? E eu diria um pouco até inovadora, para falar de todos esses temas que a gente está falando, de uma forma que quando você começar a ler, você não vai querer parar de ler e vai ficar lá pensando assim, que pena que acabou. Mas não se preocupe, virão muito mais, ok? Então, pessoal, um forte abraço. Quem puder não prestigiar o professor Celso, mas quem puder procurar se aprimorar por aquilo que eu estou ofertando e que deu certamente muito trabalho, muitas horas de trabalho, mas horas de trabalho prazerosa, ok? Então, entra lá, adquire o e-book 7, sei que você vai gostar, depois vai adquirindo os outros aos pouquinhos e eu garanto que as pessoas que tiverem atuando já consciente do que é um conselho, ao ler estes e-books, não precisa de outra capacitação, porque vocês vão encontrar tudo que ocorre dentro de uma escola, dentro do sistema escolar, dentro da ideia dos conselhos, etc, etc, até instituições que aparentemente não estão dentro da escola, mas elas têm uma influência enorme, enorme dentro das escolas municipais, principalmente nos 5.750 municípios. Isso está no e-book 7. Quer saber um pouquinho? Compra lá, porque não dá para eu comentar aqui, ok? Um forte abraço.